Obrigado, filho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nossa, aguinha abençoada. Segura aqui. Ei. Aleluia. Poder se assentar aí. Oh, meu Senhor. Filho, segura aqui. Põe ali, por favor. Deixa eu colocar o computador aqui. Mais baixo, muito. Hoje o Senhor é maravilhoso. O que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém? Meio atrapalhado aqui. Mas vamos lá. Irmãos, puder vir um pouquinho mais para frente aqui, por favor. Tem algumas cadeiras aí que podemos se sentar. Ontem, como todos os dias, tem sido dias tremendo, né? Você pode desligar aqui para mim, Júlio, por favor? E ontem nós tivemos ali a igreja apostólica, né? O pastor William, Casa de Restauração, Zona Sul. Nós ministramos sobre paternidade, né? Naquele lugar, foi bênção. Começou às 4 horas, no cronograma era até às 8, nós saímos pela 11 horas. O Senhor sabe o porquê. Teve cura, teve libertação, teve restauração naquele lugar, foi maravilhoso. Nós oramos por cura naquele local. Nós não sabíamos que era a mãe do pastor William. Aquela senhora, ela tinha um problema na perna, que ela fez uma cirurgia no fêmur. Depois eu fiquei sabendo. E uma perna dela era menor, um tanto assim. Então ela andava mancando, né, com uma muleta. Aí o pessoal, todo mundo orando, nós oramos. O Espírito Santo queimou muito no Espírito, assim, põe ela sentada e faz isso. Eu falei, Senhor, falei, Pai, vamos fazer, né, o que o Senhor manda. E ela se assentou, e nós puxamos a perna dela. As pessoas que estavam lá, a perna dela cresceu. A perna dela passou a outra e depois se alinhou. O Herculano está aqui, o Luiz está aqui, os meninos. E foi maravilhoso, irmão, o que o Senhor fez. Nossa, foi uma unção tremenda, 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 tremenda. Jovens foram libertos, restaurados. O fogo, a unção desceu. Eu saí de lá 11 horas, os jovens ainda foi maravilhoso. Então, o Senhor, Ele ainda faz sinais, maravilhas e prodígios miraculosos. Eu creio que quando nós buscamos ao Senhor, oramos e se colocamos na posição do Senhor, Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos e podemos imaginar. E o Senhor tem muito mais para nós, no nome de Jesus. Amém? Mas toda a honra, toda a glória é para o Senhor. É para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu cheguei em casa muito impactado pelo Espírito Santo. Na hora eu mandei mensagem para a Sandra, da glória a Deus, aleluia. Amém. E quinta-feira agora nós fomos convidados para estar ministrando numa igreja ali em Santo André. O pastor Roberto, né?
E quinta-feira nós vamos lá. Estejam orando por mim, irmãos. Você vai também? Eu vou também. Vai, amigo. Nós irmãos estão indo juntos, é bênção. Então estejam orando por mim. Esses dias o Senhor me trouxe uma palavra. E eu falei, Santo, o Senhor me disse isso. E você me abençoa? Ela falou, te abençoo. E os amados começaram a nos convidar para estar ministrando. O Senhor sabe qual é o tempo dele. Os irmãos sabem que eu sou muito pastor pastoral, né? Gosto de cuidar aqui dos irmãos, estar aqui, mas chega o tempo que o Senhor Ele quer nos usar. E como o irmão disse, né? O irmão aqui falou na hora da oferta, se aquela igreja não estivesse aberta, se os irmãos não tivessem a disposição de estar ali das 4 horas até 11 horas da noite, o que iria acontecer com aqueles jovens, aquelas pessoas que estariam ali? Se essa porta não estivesse aberta, se tivesse disponibilidade de estarmos aqui. Então, olha a importância dos dízimos e ofertas. Amém? Amém. Nós vamos ministrar hoje, vamos dar continuidade à igreja de Pérgamo, né? Isso. Eu acho que não vou conseguir terminar hoje. Eu gostaria muito que todo mundo estivesse aqui, porque essa igreja de Pérgamo, eu fiquei meditando muito na palavra do Senhor referente a essa igreja. E como eu disse, as 7 igrejas são as igrejas do Senhor. As primeiras igrejas são igrejas apostólicas, mas mostra o período e a decadência até os dias de hoje. Note-se bem que tem 2 igrejas que ao qual o Senhor se agrada, que é a igreja de Esmirna e a igreja de, se eu não me engano, Filadélfia. Não é isso? E eu acho que é isso. Nós vamos ver, vamos estudar junto. E isso tem me chamado muita atenção, e eu fico muito preocupado. Tenho me preocupado, porque logo depois ali das 7 igrejas, desse período, veio o arrebatamento da igreja do Senhor. E o Senhor disse que no final dos tempos Ele derramará a unção do profeta Elias. O coração dos pais se converterá ao coração dos... Se o coração dos pais tem se converter ao coração dos filhos, é porque quem está errado é quem? Preste atenção. Pegou no teu espírito? E você vê os sinais que Deus usou o profeta, tem acontecido nos dias de hoje. Então, esteja atento, no nome de Jesus. Não é tempo mais de brincar de ser cristão. Ou você é ou não é. Se se santifique mais. Aquele que não é, ele vai se lambuzar e vai se sujar mais. Mas o santo, ele não vai se misturar com o profano. E eu vou falar algumas coisas pesadas aqui. Eu gostaria que todos os homens da igreja estivessem aqui. Por isso que eu não vou terminar. Vou terminar semana que vem. E vamos lá. Vamos ler aí a leitura do Senhor. Pérgamo. Eu estou com temor e tremor, irmão. Meu Deus do céu. Eu sempre subi nesse altar com temor e tremor. Mas eu estou assim, pergunta para a pastora. A carne está tremendo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve isto, diz aquele que... Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve isto, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas onde está o trono de Satanás. Contudo, retém o meu nome e não negaste a sua fé em mim,
mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha, em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem as doutrinas de Balaão, e que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levantando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-se, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei da minha, ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Irmãos, primeira coisa aqui, o que você vai entender dessa igreja de Pérgamo? A maioria dessas igrejas aqui, não existia só 7 igrejas, existia cerca de 100 igrejas ou mais. Mas o Senhor aqui falou especificamente para essas 7 igrejas, falando que é o período das igrejas até o dia de hoje. Essa igreja de Pérgamo, essas igrejas eram igrejas costeiras, como nós temos aqui o exemplo, o nosso litoral do Brasil, né? Então era como se fossem igrejas costeiras, mas aonde os barcos da época passavam e viam aquelas cidades nas encostas, nas montanhas. Então essa cidade de Pérgamo aqui era uma cidade linda, maravilhosa. Nessa cidade tinha uma das maravilhas do mundo antigo, amém? Que era o templo de Zeus. Então era uma cidade magnífica. Então note-se bem que o versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo. Ao anjo era ao pastor daquele lugar, era ao bispo daquele lugar. O Senhor fala assim: escrevo ao anjo da igreja. Eu estou te dando um recado para você. E ele fala assim: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Meu irmão, a palavra de Deus, ela é afiada, ela é cortante, ela é penetrante, ela corta dos 2 lados. E o Senhor usa sempre esses símbolos, porque naquela cidade tinha muitos soldados romanos, e eles tinham uma espada de 2 gumes. Então o Senhor vai usando sempre o exemplo do que existia ali na cidade, realmente. Ele fala assim: sei onde habitas e que onde está. Então o Senhor sabia que geograficamente aonde aquela cidade estava, aonde ela habitava, aonde aquela cidade estava e habitava. Vamos lá. Aonde aquela cidade habitava? O que tinha naquela cidade? Como era a cidade de Pérgamo? O que tinha naquela cidade? Existiam vários templos. Vários templos. E um dos templos era o templo de Zeus. E tinha um trono realmente, e tinha uma imagem ali de Zeus sentado. E alguns dizem que as embarcações passavam e já viam aquele trono e aquele templo. Existia também o templo da deusa de Atenas. Eles também cultuavam ao imperador daquela época, era o costume deles cultuar a um homem. Tinha também o templo de Asclépio. O que era esse Asclépio? Alguns dizem que era um deus da medicina da época deles. Então existia a cura com a medicina, mas também eles adoravam a esse Deus. Ali era uma cidade idólatra com muitos deuses. E o Senhor sabia onde aquela cidade estava, geograficamente estabelecida. Ele sabia que ali tinha uma igreja
estabelecido, o Senhor fala: olha, eu sei que vocês não têm se misturado. Note-se bem que o Senhor diz isso, não diz? Ele fala: eu sei onde vocês estão estabelecidos. Eu sei também que até um dos seus morreu. E o que quer dizer isso? Irmãos, temos que estar espertos por trás de cada ídolo. Por trás de cada ídolo, nós não podemos negligenciar isso. Existe um demônio ali. E o Senhor sabia disso. Que por trás de cada ídolo, por trás de cada templo daquele, existia um demônio, existia uma espiritualidade ali maligna. Nós não podemos negligenciar na nossa vida essa luta espiritual. Nós sabemos que a luta não é contra carne e sangue, mas é contra hostes espirituais das trevas nas regiões celestiais. Quem acha que os demônios estão no inferno? Aonde eles estão? Nas regiões celestiais. Se liga. Então nós temos que estar atentos com isso. Jesus sabia onde geograficamente aquela igreja estava inserida, e que na cidade de Pérgamo tinha tronos de Satanás referente ao trono de Zeus, no lugar mais alto da cidade. Jesus sabia da luta deles e pelo que eles passavam, e que Antipas, um homem fiel a Deus, que dava testemunho, foi morto no período do imperador romano Domiciano. Foi amarrado e colocado em um touro de bronze e ateado fogo, conforme o costume dos gregos. Imagine um touro de bronze. Colocaram esse homem aqui, Antipas, e ele lá dentro atearam fogo, e aquele homem morreu, era o costume deles. Esse homem foi morto, um homem de Deus. O Senhor sabia tudo isso. Mas o quanto mais a igreja era perseguida, o quanto mais eles ateavam fogo e faziam daqueles homens mártires, mais a igreja crescia no conhecimento e quantidade. Mesmo passando por luta, eles ainda estavam firmes. Aí os irmãos falam: nossa, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais a igreja era perseguida, por mais ateavam fogo neles, mais a igreja crescia. Mas nós não podemos esquecer que o inimigo da nossa alma, Satanás, ele é estrategista, irmãos. Ele tem estratégia. Ele não é onisciente, onipotente, mas ele tem estratégias. E nós temos que ter esse entendimento. E o que o Senhor diz no verso 14, isso que você tem que pegar no teu espírito. O Senhor trouxe vários elogios para eles. O Senhor sabia onde a igreja estava inserida. O Senhor sabia qual era a luta que eles passavam. Mas o Senhor, ele trouxe um alerta. O Senhor deu um puxão de orelha. Irmão, o pai repreende o filho que ama. O Senhor chama a atenção daquele que ama. E o Senhor chamou a atenção da igreja de Pérgamo para isso. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Ele fala assim: olha, porém eu tenho contra ti algumas coisas. Meu irmão, já parou para pensar? O Senhor agora, Ele está falando aqui: eu tenho algo contra você. Se arrepende. Volta para a prática das primeiras coisas. O Senhor falando aqui, todavia tenho alguma coisa contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinam Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tem também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. No meio daquela igreja de Pérgamo tinha alguns no meio da igreja do Senhor tinha alguns
que o quê? Seguiam a doutrina de Balaão. Satanás, percebendo isso, que a igreja era perseguida, que os homens eram açoitados, que os homens eram ateados fogo, e que a igreja cresceu, ele mudou a estratégia dele. Ele não mudou a estratégia. Satanás sempre vai usar a mesma estratégia. A minha sogra, ela diz uma coisa que é maravilhosa, eu peguei isso no meu espírito. Desde que eu comecei a caminhar na casa da minha sogra, ela fala assim, ela falou: André, o diabo inventa e as pessoas pegam para elas. Não é, filho? Não é só. A estratégia do inimigo é sempre a mesma. Ele vem e as pessoas pegam. Satanás, percebendo isso, mudou a sua estratégia para destruir a igreja de Pérgamo. E qual foi? A mesma que levou os hebreus à prostituição e adorar outros deuses. E qual foi essa doutrina? Abra a tua Bíblia em Números 25. Aqui não está falando de Balaão, Balaque? Então você tem que saber quem foi esse Balaão, quem foi Balaque. O texto por si só, ele já se explica. Números 25. Olha só, para você entender isso, você tem que entender, tem que ler Números do 20 ao 30. Aproveita e lê a Bíblia inteira. Eu vou falar um textinho para você, mas que você tem que ter essa curiosidade em ler e aprender da palavra do Senhor. 25, olha só, olha aqui. O pecado de Israel em Baal-Peor. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Ao povo comia e se prostituía diante deles. Então, vamos lá. Para você entender, aqui nessa região tinha um sacerdote. E era Balaão. E Deus falava com ele. Deus falava com ele. E o povo de Deus, quando saiu do Egito, com mão forte, quando chegou ali em Canaã, o povo daquela região ficou com medo e assustado. Mas Balaque, vendo a multidão, que era milhares de milhares, ele se assustou. Então ele chamou alguns homens e falou assim: olha, vai até Balaão e oferece um dinheiro a ele, para ele amaldiçoar esse povo que está aqui. E quando esses homens foram, Balaão falou: olha, eu não posso fazer isso, porque o Senhor não falou para mim fazer isso. Não foi ele que não quis, foi o Senhor que não mandou que ele fizesse isso, que ele não amaldiçoasse o povo de Deus, porque o Senhor estava com ele. Aí foi uma vez, foi duas vezes, insistiu, teve alguns sacrifícios ali a Deus. Tem a história da jumenta, não tem? O homem, às vezes, ele fica tão cego, tão envaidecido, que ele não enxerga e não vê Deus falando com ele. E às vezes Deus usa um animal para falar com ele, porque ele não está ouvindo e vendo Deus falar com ele. E diz aqui o texto que esse homem, ele foi falar com o Senhor. E tem um papo da jumentinha aqui. E apareceu um anjo do Senhor, e aquele animal viu o anjo do Senhor e se desviava. E ele açoitava ele. Aí ele viu o anjo do Senhor e se desviava, e ele açoitava.
E ele foi bater a terceira vez, o Senhor permitiu que ela falasse. E o Senhor fala assim: olha, você só não morreu porque o animal se desviou. Irmão, às vezes a pessoa está tão cega, pastor Thelma, espiritualmente, que ela não ouve o Senhor falando com ela. Às vezes o Senhor está dando revelação através do pastor, às vezes está usando os irmãos, às vezes está dando revelação através do sonho. Às vezes a pessoa está tão cega que ela não enxerga. As pessoas que estão ao redor enxergam, até os animais enxergam, mas aquela pessoa não vê. Eu creio que esse homem estava tão envaidecido que ele não viu. Mas assim teve um momento que o Senhor se mostrou para ele e falou com ele. E ele não amaldiçoou o povo de Deus. Leia a Bíblia lá, eu quero encurtar para que você entenda. Mas ele trouxe uma estratégia para o rei. E qual foi a estratégia que ele trouxe para o rei Balaão? O negócio é o seguinte: eu não posso amaldiçoar o povo de Deus. O Senhor não permite. Toda vez que eu tento, eu só abençoo aquele povo. Mas o negócio é o seguinte: que as suas mulheres, que as sacerdotisas suas, se relacionem com o povo de Deus, fazendo o povo de Deus pecar e se misturar com mulheres que não agradam o Senhor. Meu Deus amado. Então era isso que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. O Senhor disse: ó, aí tem alguns que está fazendo a mesma coisa que Balaão. Aqueles homens ali naquela igreja de Pérgamo, eles estavam adorando a Deus, mas eu creio que eles se misturavam. Eu creio que eles tinham um casamento extraconjugal. Eu creio que eles tinham um relacionamento fora do casamento. E o Senhor disse: abra os olhos. No meio de vocês tem alguns assim, que vai contaminar essa igreja, que vai destruir essa igreja. O texto diz isso, não é bem claro que o Senhor está falando isso? Então, para você entender, você tem que voltar ao Antigo Testamento, estudar Números e ver o que aconteceu aqui nessa época. Meu irmão, o que quer dizer? Nós não podemos juntar o santo com o profano. Você está vendo uma coisa errada, você está vendo que está errado, você sabe que é errado, e você não faz nada, você está concordando com ele. O Senhor disse: se vocês não tomarem uma atitude, essa igreja vai ser destruída. E qual que era a prática desses homens? Também se filtraram alguns que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Eles traziam heresias para a igreja primitiva. A Bíblia não deixa claro quem era esse grupo. Também fala dos nicolaítas ali. A Bíblia, eu pesquisei aqui, e a Bíblia não deixa muito claro. E eu comecei a pesquisar, cavar. E esse nicolaítas aí era um grupo herege que veio de Nicolau, que foi um dos obreiros da igreja primitiva. Abra a tua Bíblia, eu vou estar lendo aqui. Mas Jesus condenou a prática dos nicolaítas e avisou o seu povo a não seguir seus erros. Apenas diz que as suas práticas eram detestáveis para Deus. O problema era tão sério que uma igreja onde seu ensino se tinha infiltrado corria o risco de ser destruída. Aí aqui fala de Nicolau, foi um dos diáconos da igreja, um dos homens que foi escolhido pelo Espírito Santo. Mas esse homem se desviou e trouxe algumas heresias para a igreja primitiva, e por causa dessas heresias a igreja podia ser até destruída. E uma das heresias dele qual que era? Alguns estudiosos dizem
que uma das heresias era que você fazia com o corpo e não afetava o espírito. O que quer dizer? Tinha um relacionamento extraconjugal, era isso. Alguns dizem que era até troca de casais. E por isso que o Senhor diz aqui, em Apocalipse, vamos voltar lá. Olha por isso que o Senhor diz: todavia tem algumas coisas contra ti. Tens aí o que segue a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar prostituição. Então aquele homem ele não amaldiçoou o povo de Deus, mas ele deu uma estratégia para o rei, como que a nação de Israel, como se os hebreus se perdiam. Eles infiltraram mulheres, eles infiltraram garotas de programa, infiltrou prostituta lá no povo de Deus, sacerdotisas, e os homens hebreus começaram a se relacionar, e veio a decadência. Mas aí o Senhor também fala: assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. E qual que era a doutrina dos nicolaítas? Era uma prática sexual extraconjugal. E também dizem que era troca de parceiros. E esse homem Nicolau, em Atos 6:5, abra aí. Atos capítulo 6, verso 5. Olha só, Atos capítulo 6, verso 5. Esse parecer agradou a toda a multidão e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Procório, Nicanor, Timão, Parnéias e Nicolau, um convertido ao judaísmo, vindo de Antioquia. E esse homem, com o passar do tempo, foi se perdendo, e ele trouxe heresias para a igreja primitiva. Se você for estudar muito, não tem muitos relatos desse homem. Mas o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, porque é Ele que é dono da igreja, porque é a noiva dele, e Ele se preocupa com a noiva não é minha, não é sua, Ele se preocupa, Ele fala: todavia tenho algumas coisas contra você. Cuidado com esses homens, cuidado com as hereges, cuidado com essa falsa, essa doutrina mentirosa, cuidado com isso. Irmão, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Você tem que tomar cuidado com quem coloca a mão na tua cabeça e ministra sobre a tua cabeça. Você tem que tomar cuidado com a pessoa que vai na igreja pregar. Você tem que tomar cuidado com a pessoa que vem ministrar louvor. Às vezes a pessoa nem sabe quem é aquela pessoa, não sabe se é casado, não sabe se é marido de uma mulher só, não sabe como que está a vida dele com a esposa, e leva a pessoa para ministrar louvor na igreja. A pessoa está tocando violão aqui, no outro dia está na casa da noite tocando, e ele está ali adorando a Deus. O Senhor está falando, sou eu que estou falando? Essa palavra aqui é minha, irmão. Essa palavra aqui é do Senhor. Tem no meio de vocês alguns. Então, se tem, nós temos que tomar o quê? Cuidado. Nós temos que ministrar com amor? Temos que ministrar com carinho? Temos. Mas a palavra do Senhor fala que não se mistura o santo com o profano. A palavra do Senhor também fala que aquele que é santo se santifique mais. A palavra fala que aquele que é sujo venha se sujar mais.
É bem claro aqui. O Senhor está dando um puxão de orelha na igreja, porque a igreja é dele. Eu me preocupo muito com isso, irmãos. Quando os jovens estavam aqui se reunindo para falar quem vai pregar, eu dei o meu palpite, eu conheço o menino aqui. Mas eu dei meu pitaco. Falei, irmão, vamos fazer assim? Eu ainda cheguei lá no pastor, falei, pastor, como que é a vida da irmã? Mulher de Deus, pastor, jovem de Deus. Amém? Quando eu saio para pregar fora, irmão, a primeira coisa que eu falo, Sandra, você me abençoa, se me permitir? Se ela fala não, eu nem saio de casa, não. É mentira ou verdade, Sandra? Se ela fala não, vai, eu fico em casa. Fique em casa assistindo desenho, comendo pipoca com os meus filhos. Minha casa é no ministério também. Então, ele fala aqui, sobre aquele episódio de Balaão. Refiro-me ao episódio de Baal-peor. Os varões hebreus, seduzidos pelas moabitas, não somente se prostituíram com estas, como também acabaram por adorar a horrenda divindade daquele povo pagão. Juntamento divino não tardou. 24.000 israelitas são exterminados pelo Deus que não pode aturar a impureza entre os filhos. Deus não tolera a impureza entre os filhos dele, irmão. A palavra do Senhor fala que 24.000 morreram. Você sabe qual era o problema da igreja de Pérgamo? O problema da igreja de Pérgamo era um problema sexual. É nítido isso. É nítido isso. É nítido. Eu ainda prego aqui que o rapaz ele tem que casar virgem e a moça tem que casar virgem. Glória a Deus. Ah, não sou mais. Pede perdão a Deus e se posiciona na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu ainda sou contra o sexo fora do casamento. Pode me chamar de careta, antipático, a igreja pode ficar vazia, eu vou pregar para as paredes. Nós não podemos, irmãos. Nós temos que ministrar a verdade, ou é ou não é. Então eles se misturavam sexualmente, a sensualidade tomou conta dos hebreus. E eu acho que a coisa era tão feia que o costume deles era mulher com mulher e homem com homem, e com criança também. Quem era Baal? Era o Deus supremo dos cananeus. Em hebraico, Baal significa Senhor. Seus adoradores acreditavam que fosse o ídolo responsável pela abundância da terra e pela fertilidade no ventre. Em Penhor, região de Moabe, havia uma versão local dessa divindade que era adorada conjuntamente por moabitas e midianitas. Foi nessa localidade de Sitim, bem de fronte de Jericó, que Israel rompeu aliança com Deus e começou a cultuar Baal. Não rompa a tua aliança com o Eterno. Ontem, cura e libertação na casa e restauração. Eu tenho liberdade para falar isso, porque a maioria das pessoas sabe isso. Falou até sobre masturbação. Pastor, você não pode. Na escola eu aprendi isso desde a quinta série, meu irmão. Que quando o jovem faz isso, ele abre um portal para demônios. E os demônios começam a agir na vida daquele jovem, daquela moça, daquele homem, daquela mulher. Como Baal era adorado, sendo o Deus da fertilidade, seu culto era marcado pela crueldade, por devassidão, que envergonharia até Sodoma e Gomorra.
Em suas cerimônias havia sacrifícios de vítimas humanas, orgias e o mais imaginável desgradamento e, logicamente, louvores a Baal. Então, quando uma pessoa deixa de adorar o Senhor, o Criador dos céus e da terra, e começa a praticar isso, ele abre um portal para demônios. Por isso que eu falo que tem pessoas que não podem ter celular, porque entra no Facebook, vê lá, que negócio é esse que a mulher tem segredo da senha? Que palhaçada é essa? Vai se converter. Pergunta para os meninos aí, qual que é a minha senha? Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Ok, pastor, você sabe, irmão, é isso aqui, ó, faz aí, ó. Ah, se eu descobrir que um obreiro aqui da igreja tem senha. Tem senha? Tem. A mulher não sabe qual que é a sua senha? Me dá aqui seu celular, meu irmão. O que você tem para esconder? O que você está escondendo da tua esposa? O que você está escondendo da tua família? Não se misture o santo com o profano. Não é brincadeira não, irmão. Nós conhecemos situações de pessoas que nós vamos ministrar, pessoas que se perderam na prática da prostituição, através do notebook. A mulher ia dormir e esse homem, e essa pessoa fazia a prática através da internet. Esse relacionamento está destruído, essa casa está destruída, essa família está destruída. Por quê, meu irmão? Abriu o portal para demônios. E quais são esses demônios? São esses demônios, eles não mudaram, são os mesmos. Moabe contratara Balaão para amaldiçoar a Israel. Todavia o profeta não sabia muito bem que jamais poderia amaldiçoar um povo a quem o Senhor cobria com bênção. Você que serve ao Deus vivo, você que é o fiel ao teu Deus, ninguém pode te amaldiçoar, meu irmão. Ninguém pode tocar no ungido do Senhor, meu irmão. Maior o que está por nós do que está nesse mundo. Semana passada nós passamos uma batalha espiritual aqui. Pessoal que adora deuses estranhos começou a soltar fogos. Quem viu aqui? E na hora eu falei, Senhor, seja repreendido. Alguns saíram de lá e vieram até aqui a porta. O irmão que estava lá na frente só estendeu a mão e falou, fica parado aí, repreendido. Eles ficaram congelados e voltaram. Por isso que a pessoa que fica ali na porta, ele não está ali com um porteiro, ele está com um intercessor, e a postura dele é postura de guerra. Você na tua casa, meu irmão, você, a tua postura de guerra é de batalha. É você que guarda a tua casa. A fim de não perder os prêmios e os favores do monarca, o profeta, desviando, mostrou-lhe que só havia um meio de levar Israel a anátema. E qual era o meio? Desse episódio temos a concluir duas coisas básicas: nem maldição, nem trabalho de macumba tem qualquer poder sobre o povo de Deus. No entanto, se nós deixarmos de contaminar pelo pecado, estaremos completamente expostos ao próprio Deus a nos amaldiçoar. Foi o que aconteceu. O que o Senhor disse? Ninguém pode tocar em vocês. Mas quando o povo de Deus se misturou, eles abriram um portal, eles abriram umas brechas, e os demônios tiveram liberdade para atuar. Meu irmão, o diabo só pode atuar se você der uma brecha para ele. Só pode atuar se você der uma brecha para ele. Se você não der brecha, ele não pode atuar. E quais são? São mentiras. Quem é o pai da mentira? Então por que a pessoa mente? Se tem alguém que mente, fique sabendo que teu pai não é o Senhor, é o diabo. Sou eu que estou falando essa palavra? É quem? É o Senhor. Mas é só uma mentirinha, pastor. É? Se não é Deus não tiver essa mentira, seja verdadeiro.
Abre o teu coração. Rasga o teu coração. Não abra brecha, não tenha brechas para demônios. Na tua casa, na tua vida, na tua família. Eu faço de tudo para não ter brechas para demônios, irmãos. Eu estou andando assim agora. E o Senhor permite que a gente seja peneirado. O Senhor permitiu que Pedro fosse peneirado. Mas não dê brecha para demônios. Tome cuidado com o que está saindo na tua boca. Se você tem uma boca profética, tome cuidado com o que está saindo dos teus lábios. Tome cuidado qual o programa que entra na tua casa. Meu irmão, eu não aceito cristão assistindo Fazenda. Eu não aceito cristão assistindo Fazenda, vendo aquela boca suja. Aquela cantora de rap que só sabe falar palavrão e boca suja e amaldiçoando a tua casa. Qual que é o outro que tem lá no outro canal lá, que eu nem sei quem é? Cristão assistindo Big, eu ia falar Brother. Só tem traição, só tem mentira, só tem contenda, só tem espiritualismo, homossexualismo, lesbianismo. E está lá. Eu não aceito um cristão assistindo novela. Até quando eu vou falar sobre isso? Não abra o portal para demônios dentro da tua casa, meu irmão. Não abra. Isso é sério. Foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu com esse povo aqui? Não foi isso? Foi ou não foi? Não abra. Não abra. Pastor, eu não consigo. Quebra aquela televisão, senta a marreta naquela televisão. Dou aqui para a escolinha. Traz ela essa semana que vem. Só vai aparecer programa evangélico aqui para os nossos filhos. Traga aqui. Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira isso. Eu estou parecendo aqueles pastores antigos. Mas isso é sério. A prostituição de Israel, conforme podemos inferir em Apocalipse 2, 14 e 17. Balaão sugeriu ao rei Moabita espalhar por todo o arraial hebreus mulheres desenvergonhadas e que estavam levavam os israelitas à prostituição. Como pode? Como pode? O casal está adorando a Deus, né? Na igreja adora a Deus. Vou dar um exemplo aqui, O casal do namorado está adorando a Deus, lá, glorificando, namoradinho e tal. A bênção com o microfone, cantando, adorando. Mas está em fornicação dentro de motel. Ainda usa camisinha, ainda toma remédio, cria vergonha na tua cara. Não é aqui não, irmão. Aleluia. Não é aqui não. Aleluia. Mas eu estou dando um exemplo, estou falando com quem está aqui. Está na palavra ou não está aqui, irmão? Sim. O Senhor estava preocupado com quem estava onde? Aí às vezes as pessoas perguntam porque as coisas não dão certo. Ainda toma anticoncepcional, ainda usa camisinha, escondendo do pastor, escondendo dos profetas, do apóstolo, mas do Senhor ele vê o oculto escondido. Do Senhor ninguém se esconde nada. Nós falamos muito do povo de fora. E muitas vezes colocamos a sujeira para debaixo do tapete. Está na hora de cada um limpar a tua casa. Está na hora. A idolatria de Israel, da prostituição, a idolatria, bastou apenas um passo
Dentre pouco lá estavam os adoradores do único e verdadeiro Deus soberano, as iguarias oferecidas a Baal. Irmão, como pode? A pessoa está adorando a Deus, mas no dia da nossa, né? Oh, nossa, a rainha, vai para lá, vai para lá. Não, pastor, porque eu preciso ir passear com a família. Irmão, tem a praia, tem um campo aqui, mas você tem que ir para lá. Não tem como misturar o santo com o profano, irmão. Não, pastor, mas é só uma bruxinha que eu tenho em casa. É só uma figuinha. É só um santinho que eu guardei da minha carteira. É um amuleto da sorte, pastor. Continua. Abre a porta para demônios. Eu estou ofendendo a religião de alguém? Não. Mas eu estou falando o que está escrito aqui na palavra de Deus. Glória a Deus. A idolatria de Israel, da prostituição, a idolatria bastou apenas um passo. Dentre pouco lá estavam aqueles que adoravam a Deus, aqueles que serviam a Deus, se prostrando a deuses estranhos, se prostrando para a idolatria, se relacionando com sacerdotisas, e ainda levavam uma ofertinha. E o que aconteceu naquele dia? Quantos pereceram? Sabe por quê, irmãos? Quando nós não damos ouvido à voz do Senhor, há uma morte, a pessoa perece. Eu vou falar uma coisa para você. Quanto mais eu estudo isso aqui, mais eu choro na presença do Senhor. É um tempo que aquele que é santo se santificar mais. Aleluia. Jovem, se santifique mais. Eu ainda quero fazer aqui nessa igreja que eu vou passando o culto da Bíblia Branca. Eu ainda vou fazer. Se santifique mais. Você que é solteira, se santifique mais, se guarde. Mas eu estou apaixonado, pastor. Eu estou, pastor, arrepiado. A palavra fala que o coração do homem é enganoso. E depois a pessoa se envolve, é uma bola de neve, porque misturou o santo com o profano, a palavra está falando. Pessoas falam, não, mas é só um golinho, ó. Olha. Está geladinho. É. Aí vem um golinho, aí vem um golão, aí vem um litro, aí vem um litrão, depois está lá, ó. Glória a Deus. Aleluia. Está lá. Não, é só uma olhadinha aqui no celular. Meu Deus. É, aquela olhadinha torna uma olhadona. Aí quando vai vir a pessoa já pecou. Ela já pecou. Ela já caiu. A palavra do Senhor fala que um abismo chama outro abismo. A palavra de Deus fala, se um olho seu está impedindo você de entrar, meu irmão, fura esse olho, mas entra na glória. Agora minha pergunta: o que impede você de ter um relacionamento com o sangue, Senhor, mais profundo? Você sabe. Eu conheço a minha vida. O que é?
sabe que está errado e vai continuar no erro? Você sabe qual que é o final desse erro? É a morte espiritual. O Senhor trouxe um recado porque a igreja era dele, ele amava aquela igreja. O Senhor sabia qual que era a luta que eles passavam, mas a maior luta era a investida que estava dentro, não externo. Trazendo para nós a maior luta é o que está dentro de você. É isso que você tem que fazer. Senhor, isso está me impedindo de ter um relacionamento com o Senhor. Me perdoe, eu quero ser curado, eu quero ser liberto. E você vai ter. E o Senhor vai operar sinais, maravilhas e prodígios miraculosos. Eu acho que alguns irmãos esperavam que tudo ia sair pulando aqui, glorificando. Né, pastor? Aconteceu ontem lá, né? Foi bênção, foi. Mas a palavra, ela, quando ela traz constrangimento, ela traz cura. E nós, o povo de Deus, precisa ser curado, precisa ser liberto, precisa ser restaurado. Quer ver os sinais? Quer ver os prodígios? Nem Salomão, em toda a glória, tomou uma aguinha dessa. Quer ver? Ter um concerto com o teu Deus. Tem um concerto com o teu Deus hoje? O Senhor falou para essa igreja aqui: se arrepende. Eu quero um concerto contigo. Vamos orar? Você conhece a tua vida, se conserte diante do Senhor. O Senhor colocou essa palavra aqui porque eu até falei assim com a Sandra. Eu falei: Sandra, vamos filmar essa pregação de hoje? E ela disse assim: a palavra de Deus, ela não massageia, não é isso que você diz? Então vamos gravar do começo ao fim. Glória a Deus. Porque eu sei qual é o peso dessa palavra. Olha para Eli. Eli não era um profeta? A casa dele não estava em ruínas? Ele trouxe conserto para a casa dele? O que aconteceu? Morreu. A vida de Saul não estava em ruínas? Mentira, inveja, idolatria, prostituição, tudo isso. Sim. O Senhor deu várias oportunidades para ele? Ele quis? Por causa disso, até uma pessoa inocente morreu. Um filho precioso, que era o filho dele. Foi ou não foi? Aí você fala: nossa, mas Davi fez tanta caca. Ele fez mesmo. Ele pediu perdão a Deus, não pediu? O Senhor não perdoou? Perdoou. Mas não tem a consequência. O perdão Deus dá, mas a consequência você assume. O perdão Deus traz, a cura Deus traz, mas um erro tem a consequência. O que quer dizer? Se você está vendo que tem coisa errada, tem alguma coisa errada, e você não toma uma atitude, você pode trazer morte. É bíblico isso, não é bíblico? Então se conserta. Ah, pastor, mas vai ser tão... Tome uma atitude. Vamos falar com Deus e eles vão louvar. Senhor, nós estamos aqui diante dessa palavra, Senhor. Foi uma palavra, o Senhor sabe, difícil de ministrar.
não por causa do estudo bíblico, mas por causa do peso dessa palavra. E nós, como igreja, estamos aqui, Senhor, no nome de Jesus. Que as pessoas sejam tocadas, sejam curadas, porque o Senhor foi até aquela igreja, porque o Senhor amava aquela igreja Pérgamo. O Senhor foi até as 7 igrejas porque o Senhor amava. O Senhor ainda falava: eis que estou à porta e bato. O Senhor fala, porque o Senhor quer trazer cura, o Senhor quer trazer libertação, o Senhor quer trazer restauração. E nós, Senhor, estamos aqui hoje. Nós precisamos dessa cura, nós precisamos dessa libertação, nós precisamos dessa restauração, nós precisamos ser tocados por Ti, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Que haja cura hoje, que haja libertação, que haja restauração no meio do Teu povo, da Tua igreja hoje, Senhor. Oh, meu Pai, sejam curados, sejam libertos, restaurados, Senhor, no nome de Jesus. Ora, baixar, cantar, abalava, suítes. Vamos adorar o Senhor.
Você que é santo, se santifique mais. Vocês vão ver pessoas se lambuzando, se sujando de tal forma, irmão. Não repara não, não fica. Vocês vão ver, irmão, uma depravação. Vocês vão ver uma depravação tão grande nesse mundo, nessa nação. Mas você, que é povo de Deus, se santifique mais, se purifique mais, ore mais, jejue mais, leia mais, louve mais, oferte mais, faça tudo muito mais. Aplauda o Senhor. Amém? Vou dar a bênção apostólica. Depois dos amados que não participaram da ceia semana passada que passou, nós vamos estar ministrando para esses irmãos que não participaram para participar. Amém? Bênção ter vocês aqui hoje. Pegue as mãos. Que a graça e a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo enviado da parte de Deus seja com esse povo, seja com essa igreja que quer se limpar, que quer se purificar mais, hoje e sempre, e que todos digam: vai debaixo de bênção no nome de Jesus.